A profecia, eu vou contar uma coisa pessoal, mais ou menos por novembro do ano passado, eu tive um sonho, e nesse sonho eu corria por uma cidade oriental, que eu não sabia qual era. No lugar de alguns quarteirões havia túmulos. Eu te contei esse sonho. E depois eu entrava, como se fosse a nossa central de aulas aqui da UEPB, cujo teto é bem alto, no lugar das carteiras dos alunos havia túmulos, né? Depois, um mês depois, eu sonhei que estava em frente à estátua de Davi do Michelangelo. Olhando para trás, eu via pessoas nuas, eram cadáveres, jogadas ao chão em decomposição. E depois eu visitava um cemitério no Brasil, era o terceiro sonho, e são sonhos que eu lembro meses depois, né? E eu via os nomes das famílias. A pergunta, talvez alguém de você que está me ouvindo, também tenha sonhado com alguma coisa semelhante. Por que nós sonhamos? Ora, não é para você dizer, eu disse que ia acontecer. Logicamente, ninguém disse. A mediunidade de sonhos não é para isso, né? Você é chamado à comunidade dos que oram para minimizar aquilo que está sendo formado no mundo mental. Emmanuel diz isso num livro em que ele nem fala disso, é Calma. Uma mensagem que ele fala disso, sabe? Se você tem uma clarividência de algo anteriormente, você está captando o que vai ocorrer para que você seja convidado. Geralmente de noite você visita mesmo, né? Vítimas, você é chamado a ajudar, né? E a gente sabe que lá o tempo e espaço é outro. O que para a gente é futuro, lá já está acontecendo. Você sabe que eu estava fazendo a reforma, né? Me mudei para fazer a reforma. E aí, quando foi em novembro, coincidentemente na época que você teve o sonho, eu subi aqui no apartamento, olhei para o apartamento e começou a vir uma sensação. Isso aqui é uma prisão. Aí que negócio estranho. Como eu sou meio, não sou aquela deslumbrado, né, com essa coisa assim, eu ignorei, mas ficou insistente a sensação. Aí eu fiquei pensando assim, por que vocês estão me dizendo que isso é uma prisão? Eu vou cometer algum crime, vou ficar em prisão domiciliar? Até pensei, será que eu vou ficar preso aqui no apartamento sem poder sair? Foi quando eu cheguei na varanda, olhei, daqui eu vejo o açude velho e tal, né? Aí quando eu olhei para o açude velho, eu vi assim, não é só você que vai ficar preso. Aí eu olhei a cidade e a sensação era que é uma coisa na cidade, né? Aí eu fiquei assim, rapaz, eu tô assistindo muito The Walking Dead. Eu tô vendo muito filme de apocalipse zumbi. Ignorei completamente aquela intuição. Só que foi ficando forte, foi ficando forte. Eu lembro que mais ou menos comecei a conversar com amigos que acompanham coisas, que acompanhavam realidades não mostradas em Wuhan pelo Twitter, vídeos que o governo não permitiu, depois eles bloquearam todas as pessoas da China que estavam transmitindo para fora as coisas. E eu comecei a pensar, caramba, se isso for uma onda que vai pegando os países, então aquilo que eu ouvi é isso, né? Mesmo assim, eu ignorei, porque aí você está trabalhando, viajando, correndo. Já nem disse que quando caiu minha ficha, foi mais ou menos um mês antes de chegar no Brasil, eu comecei a ficar angustiado antes. Se você começou a ficar angustiado antes de todo mundo, por isso que eu achei que você estava noiado, mas também você entrou em paz depois, antes de todo mundo, porque aí você entendeu o processo, né? Entender essa questão, para que a gente possa, como você muito bem coloca aí, a mensagem de Emmanuel é muito clara nesse sentido, esses lances de percepção no qual nós somos lançados para um evento que ainda vai acontecer, que está sendo construído diariamente, para que a gente se prepare e para a gente minimize, né? Que a gente minimizar os efeitos, porque cada indivíduo que sai da faixa do medo e entra na faixa da prece, ele muda a balança do equilíbrio psicoespiritual da imunidade planetária. Então, convite, cada um de nós que está agora vendo essa live, as pessoas que puderem ver depois, cada um de nós que sair da zona do medo e for para a zona da prece, a gente muda profundamente a balança de equilíbrio. E o que é a transição planetária, se não essa balança de equilíbrio começar a ir para os bons e diminuir a quantidade dos equivocados? E para isso é preciso que os lúcidos, os bons, os mais despertos, eles sejam como: eis que vos envio feito cordeiro em meio a lobos. Não é para ser trucidados, não é para ser comidos pelos lobos instintivos. É que o cordeiro é o que se permite sacrifício, é o que é obediente. E o lobo é o instinto. Então o cordeiro se aproxima do lobo para que transforme o lobo em cordeiro e não ser trucidado pelo lobo. Essa consciência que a gente tem que ganhar agora de sair do estágio de medo, da zona do medo, da angústia, da desesperança para a da prece, a gente sai de uma atitude de negar para a atitude de entender, não para entrar em pânico, mas para saber como agir. O método que você fala aí, então eu preciso na academia ter método, agora também eu preciso ter método, eu estou em casa trabalhando, é algo novo, eu preciso ter método, eu estou perdido, eu preciso de rotina. Eu comecei a perceber que eu estava perdido aqui em casa, eu estou precisando de rotina. Então, se eu acordar na hora que eu acordava,
deixa eu fazer a barba, deixa eu fazer exercício aqui mesmo na sala, deixa eu ligar o computador, deixa eu, na hora do almoço, parar, entende? Quando eu comecei a criar rotina, eu fui voltando a um equilíbrio e comecei a perceber que quando eu estava mal, bastava entrar no estado de prece, aquilo que a Mano chama, né, que a gente gostaria muito de viver em estado de prece. A gente gostaria muito de ter uma conexão espiritual de fibra ótica, mas a gente tem uma internetinha de escada que fica caindo, né? Não por eles, mas a conexão, a de lá vem fibra ótica, a gente conecta num cabo de alumínio e desce muito pior. E tudo que a gente quer é aumentar essa conexão. Então, o planeta também está fazendo esse chamamento. E o que me chama a atenção, Otávio, é com que rapidez a gente começou a ver a recuperação ecológica do mundo, né? Com que rapidez você viu os canais de Veneza limpo com aquela água viva passando. Que cena aquela água viva no canal de Veneza. Tartarugas no aeroporto Santos Dumont, na Baía da Guanabara, aparecendo na cabeceira da pista. A gente, por exemplo, eu moro aqui no 21º andar e nunca tinha entrado besouro. O que mais tem entrado agora é grilo, sabe? É libela. Esse viajou, né? Esse besouro aí viajou. Viajou, eles estão conseguindo subir porque eles estão podendo, entendeu? Então, assim, a natureza está dizendo assim, fica um pouquinho para a gente dar um respiro aqui, antes vocês acabem tudo, né? Aí você pensa, aquilo que a gente estava falando no início, tudo que está acontecendo é atenuado.